Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Primeira noite que nós estamos transmitindo ao vivo nosso devocional culto. Não vai ser o formato que nós estamos acostumados. Vocês estão me vendo, não estou vendo vocês. Mas vamos adorar o Senhor juntos hoje, tá bom? Nesse momento de início, eu quero convidar os irmãos a orarmos juntos. Então, feche seus olhos aí onde você está, em sua cabeça, e vamos orar juntos. Soberano Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, todas as coisas estão em Tuas mãos. Tudo, Senhor, te pertence. E, Deus, eu sei que, mesmo agora, Pai, quando passamos por essa emergência, por essa situação tão difícil, tão diferente para nós, principalmente nós brasileiros, meu Senhor, que estamos tão acostumados com a nossa liberdade de ir e vir, de ir aonde os lugares que nós desejamos. Pai Santo, eu sei que tudo isso coopera para o nosso bem. Eu sei, Senhor amado, que no final, tudo isso também será para a nossa edificação. Esse momento, ó Deus, que nós estamos em nossos lares, que teus filhos estão em seus lares, que o Senhor os cubra, os guarde, os fortaleça. Senhor amado, que as tuas mãos santas e poderosas estejam sobre cada um dos teus filhos, sobre aqueles nossos irmãos que são já idosos, que sua saúde, meu Senhor amado, sejam fortalecidos, que eles sejam guardados, que eles possam, meu Senhor, também nesse momento não se sentirem sós, mas que suas famílias também possam estar com eles nesses instantes. Pai amado, muito obrigado por esta noite, por esse momento, por nos dar tudo isso que nós temos. Senhor, muito obrigado pelos equipamentos, muito obrigado, meu Senhor, pelas redes sociais, muito obrigado pela providência que o Senhor nos dá para podermos transmitir a Tua palavra, não apenas pessoalmente, mas a todos aqueles que nos ouvem. Que a Tua palavra nessa noite chegue aos seus corações, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, então eu vou fazer juntamente com os irmãos a leitura da palavra do Senhor. Já será uma leitura que será a nossa leitura oficial, a mensagem dessa noite. Mas quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 2, verso de número 23 ao 25. Esse é o texto que nós vamos estudar nessa noite, vamos meditar nessa noite. É o texto que vamos expor, a pregação nessa noite. Nesse tema de João, capítulo 2, versos 23 ao 25. Estou lendo a versão Almeida Revista e Corrigida. Assim nos diz a palavra do Senhor. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem. É a palavra do Senhor nessa noite para a nossa leitura. Quando Jesus sai de... Depois, capítulo 2 de Lucas, de João, fala sobre um tempo em que Jesus estava num casamento, e nesse casamento ele multiplica, ou melhor, ele transforma a água em vinho. Muitas pessoas viram aquele sinal, aquele milagre, e também depois disso algumas pessoas passaram a lhe acompanhar, curiosos com tudo aquilo que estava acontecendo. Pois bem, após ter passado aquele momento, Jesus entra em Jerusalém e vai até o templo. E lá no templo ele expulsa os cambiadores, ele expulsa os comerciantes, ele expulsa aqueles que estão fazendo da casa do Senhor um comércio. Ora, primeiro Jesus está num casamento, está numa união entre duas pessoas, cumprindo o mandamento do Senhor, está abençoando uma união. Em seguida, ele está limpando o templo, expulsando aqueles que dizem servir ao Senhor, mas que fazem da sua casa comércio. E logo na sequência, o apóstolo João coloca que o Senhor Jesus chega à cidade de Jerusalém, e estando ele lá em Jerusalém, depois de ter acontecido essa questão da expulsão dos cambiadores e do pessoal que estava lá no templo, Jesus começa a falar com o povo. E é interessante aqui quando ele diz que muitos vinham até ele e viam todos os sinais que ele fazia. Milagres, as expulsões de demônios, eles viam tudo aquilo. E depois de verem todos esses sinais, eles passaram a crer. Bom, vamos agora por ponto. O versículo 23 diz que eles acreditavam.
Mas será que acreditar em Jesus é suficiente para a transformação de uma vida? Acreditar em Deus é suficiente para nos levar a um conhecimento, a uma vida com Ele, a um relacionamento com Deus? Será que o fato de sabermos que Deus existe é suficiente para a nossa vida? Essas pessoas não só sabiam que Deus existia, elas viram os milagres que Jesus fez e passaram a crer nele. O texto é muito claro. Está dizendo que eles passaram a crer no Senhor quando viram os milagres que ele fez. Eles passaram a ver em Cristo que ele era alguém especial. Vamos chamar mais tarde a ele de profeta. Vamos dizer que ele é um profeta que estava de novo, que um profeta que veio, que Deus enviou a eles. Mas as pessoas ainda têm dificuldades em compreender de verdade quem é o Senhor. E mais do que isso, elas têm dificuldade em ouvir o que Jesus está dizendo e entender qual é a mensagem do reino de Deus. Eles viam milagres, eles viam a Cristo, mas eles ainda não entendiam quem era aquele Senhor. Essas pessoas ouviram Cristo, viam o que ele dizia. Mas o problema é que essa mesma palavra não encontrava lugar neles. Essa mesma palavra não entrava, não descia para o coração deles. Agostinho dizia que a maior distância que há é entre a mente e o coração. Muitas pessoas ouvem, entendem, apreendem com o entendimento, com o conhecimento. Jesus é nada mais do que um bom filósofo, um bom pensador, alguém que fala coisas bonitas para que nós possamos aplicar na nossa vida. Mas quanto do que Jesus fala para nós, aplicamos de verdade a nós? E o principal, quantos de vocês que me ouvem hoje, entendem qual é o papel de Cristo? Quem ele é? Quem é Jesus, o Messias? Essas pessoas que estão citadas aqui no Evangelho de João, estavam atrás dele, estavam indo a ele, diziam crer nele. Mas observe a sequência do texto. Observe o que o texto vai dizer logo em seguida. Eles acreditavam? Sim, eles acreditavam. Mas observe. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 13, diz que a semente foi lançada e ela caiu em um terreno. E esse terreno era como um terreno aparentemente bom, que a semente logo brotou. Era um rocha, terreno rochoso, a semente logo brota. E aí, depois de brotar, ela, vindo a primeira tempestade, vindo a primeira seca, vindo o primeiro sol, ela logo seca, porque não tem raiz em si mesma. Muitas pessoas recebem o Evangelho com muita alegria. Muitas pessoas ouvem o Evangelho com muita alegria. Muitas pessoas vão a Cristo com muita alegria. Mas quantos sobrarão depois de passarem por tribulação? Quantos que lotam as igrejas se as coisas começarem a piorar daqui para frente? Se as coisas começarem a se tornarem muito difíceis daqui para frente? Se já não for mais uma diversão ou uma possibilidade na agenda ir aos cultos no domingo à noite para ouvir alguém pregar uma mensagem que seja agradável, quantos resistirão? Quantos sobrarão? Se as coisas tornarem-se tão difíceis e pessoas morrerem ao seu lado, e pessoas que você ama também passarem a morrer, quanto vai sobrar de sua fé? Esses homens que estavam buscando a Jesus, eles estavam lá vendo os milagres, mas Jesus não confiava neles. Isso é estranho, né? Sim. Eu já ouvi algumas pessoas até dizerem que Deus está nos confiando uma missão. Na verdade, Deus não nos confia uma missão. Porque Deus não confia em homem algum, porque sabe que o homem é imutável. O homem é inconstante. O coração do homem é um vale de muitos caminhos. O homem está tendencioso à mudança constante. Deus, não. Ele é imutável. Quando o Senhor fez uma aliança com Abraão, ele não estava fazendo uma aliança com Abraão confiando em Abraão. Ele estava fazendo uma aliança com Abraão apesar de Abraão.
Quando Deus fez uma aliança com Isaac e Jacó, não era Isaac e Jacó que estavam carregando a aliança, era o próprio Deus levando eles nessa aliança que ele estava fazendo. É o Senhor que sustenta tudo o que ele faz em nós. É o Senhor que nos sustenta em seu próprio caminho. É o Senhor que nos faz perseverar até o fim. Não é nossa força. Então, se você estiver nesse grupo daqueles que estão muito felizes, se alegraram porque viram sinais, prodígios, maravilhas e milagres, ou porque talvez foi a uma igreja que te prometeu um milagre na sua vida e você está crendo nesse milagre, eu não estou dizendo que Deus não faça um milagre. Eu não estou dizendo que Ele não vai agir misericordiosamente em sua vida e possa transformar, possa mudar, possa curar você de uma enfermidade. Deus pode todas as coisas. O impossível para Ele não existe. Todavia, o que é que te motiva a seguir a Cristo? Porque as pessoas, as multidões que seguiram a Cristo por causa dos milagres, ficaram no caminho. Ficaram à beira do caminho. As multidões que seguiram a Jesus, porque era um espetáculo todos os dias ver um homem fazendo coisas extraordinárias, ficaram no caminho. A segunda coisa é quando nós observamos o versículo seguinte, e muita gente diz crer em Cristo, mas a sua ação, a sua vida nega a sua fé. Há um exemplo muito claro disso no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 13, em que um mágico chamado Simeão, ou Simão, ele ouve a pregação do evangelho através de Filipe. Filipe sai de Jerusalém, o diácono Filipe sai de Jerusalém, vai até Samaria, e em Samaria ele começa a pregar o evangelho. Simão se converte ao ver os sinais, os prodígios, as maravilhas que Simão fazia, que Filipe fazia. Mas acontece que, passado algum tempo, o versículo de número 13, especificamente, de Atos, diz que Simão viu os milagres e creu. Passou a acreditar. Só que se você continuar lendo o texto, você vai ver que mais tarde, esse mesmo Simão, que viu os milagres e passou a acreditar, e passou a seguir Filipe, disse que era discípulo de Filipe, e se colocou como discípulo de Filipe, vai tentar subornar Pedro, oferece dinheiro a Pedro, ao apóstolo Pedro, para que o apóstolo Pedro imponha as mãos sobre ele e lhe dê também poder que ele via nos demais. A Pedro, João, Filipe, orando pelos enfermos, eles sendo curados, dando vista aos cegos, paralíticos andando, e ele achou, ora, isso sim é uma grande mágica, é um grande truque. Você acha que Deus faz truques? Você acha que Deus é um Deus que faz apenas milagres? Você acha que tudo que Deus quer é curar doenças? É trazer pessoas que morreram de volta à vida? Você acha que tudo que Deus quer e tudo que o Evangelho fala é de curas, sinais, prodígios e maravilhas? Você já pensou em qual é o propósito disso? Você acha que Deus abriu o Mar Vermelho para ter um quadro na sua parede com o Mar Vermelho aberto? Você acha que Deus fez o povo de Israel passar pelo deserto com tantos sinais e tantas maravilhas para que nós tivéssemos uma história muito bonita para contar para nossos filhos? Você acha que Deus usou Elias para que Elias orasse e o fogo descesse do céu e consumisse todo o holocausto, para que nós tivéssemos uma história assim pungente, maravilhosa, para nós contarmos para os nossos amigos, dizer, olha, isso sim é poder, olha como que Deus fazia, olha que coisa maravilhosa. Tudo aquilo, tudo que Deus fez no passado, tudo que Deus fez no Evangelho, tudo que Deus faz ainda hoje tem um propósito. E qual é o propósito? O propósito primeiro é para a glória dele. O propósito primeiro de tudo que o Senhor faz é para a glória dele. Simão não entendeu isso. Simão não era convertido. As multidões que estavam ao redor de Jesus, olhando o que Jesus estava fazendo, também não eram convertidos. Não entenderam quem era Jesus. Apenas estavam admirando seus sinais e seus milagres. Era um espetáculo para eles. Eles iam até Jesus como quem vai ao circo. Eles iam até Jesus como quem vai a um show. Eles iam até Jesus como quem vai a um lugar onde tem uma coisa extremamente maravilhosa para ser visto. Pois bem, não é esse o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho, em primeiro lugar, é glorificar a Deus.
Em segundo lugar, é fazer com que você se arrependa dos seus pecados. Se volte para o Senhor. E arrependido e voltando-se para o Senhor, receba perdão pelos seus pecados, transformação de sua vida, seja escrito no livro da vida para a eternidade, e assim você glorifique a Deus. Percebe que volta outra vez a glorificar o Senhor. No versículo de número 24, Jesus fala, e João, não Jesus, mas João testifica do que Jesus está fazendo. Primeiro, Jesus conhece o coração dos homens. As irmãs cantaram aqui no início do nosso devocional uma música bem clássica, né, da nossa história da música evangélica brasileira. É o Salmo 139, cantado originalmente por Aline Barros e Robson Nascimento. E o que a letra dessa música é nada mais do que o cântico do Salmo 139, em que Davi ora ao Senhor e pede a Ele que lhe sonde o coração, que veja se há nele algum caminho mau e o guie pelos caminhos eternos, pelos caminhos corretos. Nós precisamos entender que quem melhor conhece a nossa vida, quem melhor conhece o nosso coração, quem sabe quem somos de verdade é o Senhor. Não se julgue justo, não se julgue correto, não se julgue uma pessoa boa e que você não precisa de nada mais. Lembre-se, olhe para o Evangelho, olhe para Cristo. Cristo é o modelo, Ele é o modelo. Você pode dizer assim, não, mas ninguém consegue chegar a isso. Consegue chegar? Não. Esse é o modelo. Não se trata de desejar ou não, poder ou não, querer ou não. Chegar a esse padrão. Esse é o modelo de vida. E para isso, nós recebemos o auxílio do Espírito Santo. É o Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo que habita em todo aquele que, arrependido dos seus pecados, se volta para Cristo. É o Espírito Santo que faz com que você seja uma nova criatura. Que faz com que você não pense mais como você pensa agora. Que faz com que você veja o Evangelho e veja a glória de Deus como coisas muito mais superiores, mais sublimes. Que faz com que você se arrependa de quem você é. Os homens não devem se arrepender dos seus pecados, das coisas que faz. Porque o que você faz, meu querido, é fruto do seu coração. O que você faz é fruto de quem você é. Você não faz coisas que você não sente prazer, que não estão dentro de você. Você faz coisas que estão em você. Então o que você faz é fruto de quem você é. O que você faz mostra quem você é. Simão mostrou quem ele era, tentando subornar Pedro para conseguir os dons que Pedro tinha. Cedo ou tarde, aqueles que estão seguindo a Cristo apenas pelos milagres, apenas pelos prodígios, apenas por aquilo que Deus faz de extraordinário, pode ser que logo, logo se canse, se afadigue. E quando vier a tribulação, seca-se e morre. Que o Senhor te guarde de tal coisa. O verso de número 24 diz que os homens pensam que enganam ao Senhor. O verso 24 diz, mas o mesmo Senhor não confiava neles, porque ele os conhecia. Se você pegar aí o Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 16 ao 26, você vai ver a história de um jovem que Mateus e Lucas apresentam ele como um jovem rico. Lucas principalmente apresenta ele como um jovem, uma boa pessoa, um bom homem, um bom jovem, um jovem admirável, que tinha muitas posses. E que vai falar com Jesus de uma maneira a se apresentar a ele como alguém que é bom. Ele se apresenta para o Senhor e diz, bom mestre, o que é necessário fazer para alcançar a vida eterna? A primeira coisa que Jesus fala pergunta para ele é, por que você me chama de bom? Ora, não era costumeiro chamar os mestres, os profetas, de bom mestre. Aquela é uma lisonja que os homens gostam. Os homens gostam de lisonjas. Os homens gostam de fama. Os homens gostam de serem reconhecidos como grandes personagens. Os homens acham que o elogio, esse ato de colocarem em pedestais, isso é um reconhecimento da sua grandeza,
de quem ele é. Os homens amam os prêmios, os homens amam os quadros colocados nas paredes para mostrar quantas coisas ele já ganhou, quantas vezes ele foi reconhecido. Os homens amam essas coisas. Acontece que essas coisas são aquele tipo de idolatria que a gente sempre nega. A idolatria a nós mesmos. Você é o seu maior ídolo. Cuidado com seu coração. Cuidado com os caminhos que ele te conduz. Os homens têm as suas vãs tentativas de enganar a Deus, e esse jovem tentou enganar ao Senhor. Na verdade, ele estava se enganando, porque Jesus mostrou para ele qual era o real desejo dele, o que ele realmente queria indo até o Senhor. Ele não queria uma conversão, ele não queria um arrependimento, ele não queria negar a si mesmo, ele não queria uma cruz. Ele queria que Jesus batesse nas costas dele, desse uns tapinhas e dissesse: moço, você é um rapaz maravilhoso, você é admirável, vá meu filho, você está salvo, suas obras já mostram quem é você, você é um rapaz muito bom, pode ir em paz. Não foi isso que ele ouviu do Senhor. Nossas obras não podem nos salvar, nossos feitos não podem nos salvar. E os homens que às vezes tentam demonstrar isso, esquecem que Jesus conhece o coração do homem. Jesus não ouve as suas palavras da mesma forma que eu ouço. Jesus não ouve as suas lisonjas, as suas reclamações da mesma forma que eu ouço. Quando você fala com Deus, não é essa capa que você usa que fala com Ele. É o homem verdadeiro que fala com Ele, porque é esse homem verdadeiro que Ele ouve. E esse homem interior, que pode estar inundado em pecados, é esse homem interior que está diante de Deus. É você, nu, desprotegido, diante do juiz. E diante dele, do Senhor, que é tão poderoso, por que pensar, por que imaginar que é possível enganá-lo? Ao invés de fazer tentativas de enganar o Senhor, ou não é possível enganar a Deus, mas se enganar achando que está vivendo uma vida justa, se arrependa. Clame ao Senhor. Busque-o enquanto se pode achar. Por último, e não menos importante, os homens às vezes pensam que podem, através de atos e obras de justiça, mostrar a Deus o quanto são misericordiosos, bondosos, ou tentar limpar a sua barra aí com Deus porque você fez uma boa obra. Acontece que no final, diante do Senhor que tudo conhece, não resta testemunhas exteriores, e suas obras em nada escondem quem você é. O versículo de número 25 diz que Jesus não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Deus sabe o que há no seu coração. Deus sabe o que há em você, o que está na sua vida, o que está no seu coração. Observe que o texto do livro de Provérbios, capítulo de número 5, deixa eu pegar o texto direitinho aqui para não... Provérbios capítulo número 21, verso 2, diz: Deus pesa na sua balança os corações dos homens, enquanto eles se lisonjeiam em seus caminhos. O que está diante de Deus e a maneira como Deus te vê é como alguém que está com a balança pesando aquilo quem é você. Lembra-se de, talvez se você não leu esse texto, mas lembra-se do texto lá do Antigo Testamento, do profeta Daniel, em que o rei Belsazar dá uma linda festa, uma grande festa, e ele manda trazer os utensílios do templo. Ele vai utilizar os utensílios do templo. Ele vai beber nas taças que eram utilizadas pelos sacerdotes. Ele vai comer nas bandejas que eram utilizadas para a oferta ao Senhor. Ele não faz nenhuma menção de quem é Deus.
Para ele, Deus é mais um, só mais um Deus em tantos outros que haviam ali. Ele vai utilizar tudo aquilo. E no meio da festa, no meio daquela balbúrdia, no meio daquela bagunça, no meio de tudo aquilo, de repente uma mão surge e começa a escrever na parede, diante dos olhos do rei Belsazar. E escreve naquela parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Ninguém sabe o que significa aquilo. Quero fazer aqui uma observação. Eles sabiam o que significavam as palavras. As palavras não estavam escritas numa língua estranha. A língua que está escrita ali é o aramaico. E todos eles conseguem ler. Todo mundo lê. Porém, o porquê daquelas palavras estavam ali? O que significava para eles? Pesado, pesado, achado em falta, lançado fora. Ou cortado. O que significavam aquelas palavras? Então, depois de ninguém conseguir compreender, chamam a Daniel, o profeta Daniel. E Daniel, então, expõe tudo que o Senhor estava fazendo. A profecia, o que é que estava sendo escrito ali diante deles. O que Daniel vai falar com eles é justamente o fato de que o coração de Belsazar foi pesado na balança de Deus. O que significa? Belsazar foi julgado pelo Senhor. Como Nabucodonosor foi julgado pelo Senhor. Como todos os reis foram julgados pelo Senhor. Como toda autoridade é julgada por Deus. Toda autoridade tem responsabilidade diante de Deus. Toda autoridade, seja ela grande ou pequena, estará diante do Senhor, não para apenas tratar de um assunto oficial. Estará lá, de joelhos, diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, juiz de toda a terra, para prestar contas de seu serviço, bom ou mau. Os homens deste mundo não temem a Deus. E diante da catástrofe que nós estamos vendo ao redor do mundo, eu digo catástrofe numa situação de que as pessoas estão desesperadas. Nossos irmãos e pessoas que nós conhecemos uns conhecem, outros não, mas não importa. Nós sabemos que há uma ligação entre nós, nossos irmãos e amigos italianos, aqueles que morreram na China, no Japão, em outros países onde passou toda essa peste, tudo isso está acontecendo. E nós estamos assistindo tudo isso e vendo quais são os comportamentos dos homens. E os homens não conseguem compreender que, de alguma maneira, Deus está pesando na balança seus corações. Deus está mostrando ao homem quem eles são de verdade. Alguns dizem que, como disse Paul Walsh, só Deus pode nos julgar. Ninguém pode julgar aos homens, ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Mas você não tem medo, diz Paul Walsh. Você não tem medo disso? Você diz, só Deus pode nos julgar, e você não teme a isso? Você sabe que quem vai lhe julgar conhece você perfeitamente? Sem máscaras, sem esconderijos, sem palavras persuasivas. Não há defesa para você diante do trono. E os homens não temem. As autoridades não temem. Os homens continuam nos seus pecados e continuam dizendo, vamos continuar vivendo a nossa vida. Por isso que Jesus não confiava nos homens. Nesses homens que estão assistindo seus milagres, assistindo a tudo que está fazendo, e indo aos seus encontros, e indo a Ele, e comendo o pão que Ele multiplica, e tendo seus mortos citados, e tendo seus paralíticos levantados, e tendo seus doentes curados, e tendo seus leprosos limpos. Tudo isso eles estão vendo. Mas há uma separação e há um abismo imenso entre acreditar, olha, estou vendo e estou acreditando que realmente Ele faz essas coisas. Acreditar que Deus faz coisas extraordinárias. Acreditar que Deus faz milagres e servir a Deus de maneira absoluta e completa. Entregar-se completamente a Ele. Arrepender-se dos pecados. Entregar-se a vida a Cristo. Viver a plenitude da graça de Deus. Há uma diferença muito grande entre as duas coisas. Meu querido, quando o Senhor nos mostra aqui
que havia essas multidões ao seu redor. E apesar de tanta gente lhe seguindo, tão poucos serviam a ele de verdade. Tanta gente seguindo a Cristo, tão poucos servindo a Cristo. Tanta gente cristão, tão poucos servos. Igrejas abarrotadas de pessoas, igrejas vazias de servos. Púlpitos lotados de pessoas, púlpitos lotados de cristãos, de pregadores, de pastores, de mestres. Púlpitos vazios de servos, de homens tementes ao Senhor. Precisamos repensar algumas coisas. Precisamos entender que o Evangelho e esse tempo que nós vivemos é propício para isso. Nós estamos em nossas casas, nós não estamos reunindo nossos templos. Nossos templos estão fechados. Nossas igrejas estão fechadas. Nós estamos vendo aqui um dia que nem se compara. É apenas uma pequena, uma coisinha assim muito pequenininha daquilo que nossos irmãos sofreram no passado e que alguns ainda sofrem em muitos lugares do mundo, que não podem se reunir de maneira nenhuma. Que não podem sequer fazer o que nós estamos fazendo. Transmitindo a mensagem de Deus através de vídeos. Mas se as coisas piorassem, se as coisas se tornassem de uma forma assim que fosse impossível cultuarmos juntos, sairmos, termos templos, precisamos repensar o Evangelho de maneira bíblica. Precisamos voltar à essência do Evangelho. Nós nos reunimos para adoração. Nós saímos da reunião para servir ao Senhor. Na reunião e fora dela. Culto em nossos lares, culto nas igrejas. Culto aonde quer que nós estejamos. Somos servos do Senhor, adoradores dele. O Senhor não confia em aparências. O Senhor sonda os corações. É no coração, é no profundo da sua alma que está a essência de quem você é. Peça ao Senhor que essa essência seja santa, justa e boa, transformada por Ele, limpa pelo sangue de Cristo, purificada pelas águas saradoras do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde, que a graça do Senhor permaneça sobre tua vida e que todos os dias que vierem, sejam eles bons ou maus, em todo momento, a sua vida esteja firmada em Cristo, na rocha eterna. A casa edificada sobre a rocha não cairá. Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante e depois faremos o encerramento dessa transmissão. Amém? Amado Senhor, diante da Tua palavra, Pai Santo, que foi exposta nesse instante, e diante de tudo que está sendo amado ao nosso redor, diante das situações que se colocaram, das limitações que são impostas a nós agora, meu Senhor, nós não queremos te pedir, ó Deus, apenas que o Senhor afaste essa praga, que o Senhor apenas afaste essa doença de nós. Nós não queremos te pedir apenas, meu Senhor, que o Senhor afaste o mal de nossos lares. Não te pedimos apenas, ó Deus, que o Senhor nos livre do mal. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos livre de todo o mal. Do mal não só que pode ser gerado por uma enfermidade, por uma morte. Senhor, nos ajuda a temer mais a Ti do que a um vírus. Nos ajuda, Senhor, a temer mais ao Senhor do que a uma doença que pode nos matar. Senhor, nos ajuda a ter temor de verdade, a conhecer o Senhor de verdade, a andar no Teu caminho de verdade, a ter santidade de verdade, a ter, Senhor amado, uma vida que Te glorifique de verdade, na presença ou na ausência, diante dos homens ou ausente dos homens, diante da multidão ou solitários em nossas casas. Senhor, nos ajuda a termos uma vida que Te glorifique. Pai Santo, nesse momento também que nós estamos tão para dentro agora, estamos todos isolados, estamos todos em pequenas comunidades. Meu Senhor, faz de cada lar um lugar de adoração ao Senhor,
Desperta o coração dos teus filhos para que em todo o tempo, para que mesmo que haja dificuldades muito grandes, que mesmo nessas dificuldades que eles te sirvam, que eles louvem o teu nome. Que mesmo em suas imperfeições, em suas dificuldades, mesmo na luta contra o pecado diariamente, mesmo na luta contra aqueles que estão contra nós, mesmo na luta nossa diária, Senhor, contra o mundo, contra o diabo, contra nós mesmos, contra o nosso próprio coração pecador, Senhor, mesmo nessas lutas, não deixe que nós venhamos a desanimar. Pai Santo, que se há desânimo no coração dos teus filhos, fortalece, meu Senhor. Fortalece os pregadores do Evangelho, aqueles que realmente amam a Tua palavra. Fortalece os Teus filhos que realmente desejam a Tua volta. Senhor, que nesse tempo que tantas pessoas estão imaginando se esse é o fim do mundo, que eles verdadeiramente conheçam a promessa, a esperança que há em Ti, meu Senhor. Abençoa essas pessoas nesse instante, para que eles se convertam dos seus erros, para que eles olhem para os céus e entendam que dos céus, além de um juiz, além daquele que vem para julgar os homens, está também o intercessor das nossas almas, aquele que intercede por nós dia e noite, aquele que pagou o preço altíssimo para que nós fôssemos salvos. Senhor, que esse tempo difícil seja um tempo em que os homens se convertam dos seus maus caminhos, convertam-se dos seus maus pensamentos, convertam-se das suas idolatrias, idolatria ao dinheiro, idolatria ao poder, idolatria a si mesmos, e convertidos da própria idolatria, se rendam aos teus pés, te sirvam e te adorem. Pai Santo, toma nas tuas mãos nossas vidas. Abençoa, Senhor amado, cada servo teu, cada irmão, Senhor amado, que agora assiste essa transmissão. E ora especialmente agora pelos teus filhos que estão ali na Igreja Batista da Igara, que mesmo que não estejam aqui na cidade, mas de onde quer que eles estejam, viajando, morando fora, mas que estão ligados a nós, meu Senhor, alcança esses irmãos com a tua graça, que as tuas mãos se estendam sobre eles, que o Espírito Santo conforte, console, enche de alegria agora onde quer que eles estejam, meu Senhor. Abençoa nossos irmãos idosos, que na ausência da igreja podem de alguma maneira se sentir solitários. Abençoa aqueles que estão, Senhor amado, se sentindo sozinhos, que estão se sentindo solitários diante da situação que está colocada. Que eles sejam, meu Deus, consolados pela tua presença. Pai Santo, toma nas tuas mãos cada servo teu. Abençoa aqueles que trabalharam para que essa noite, meu Senhor, pudéssemos transmitir essa palavra, transmitir esse momento, pudéssemos juntos, mesmo longe, mas juntos, meu Senhor, pelo mesmo Evangelho, pudéssemos estar em serviço de adoração. Meu Senhor, toma nas tuas mãos teus filhos, cada um deles. Leva, Senhor amado, a tua graça a cada irmão, a cada servo teu. E nesse instante, meu Senhor, em que nós vamos encerrar este momento, que a tua mão se estenda mais e mais sobre cada filho teu, e que eles possam ter uma noite na tua presença, para a glória do teu nome. Nos abençoa, nos fortalece, nos usa como faróis nesse tempo de escuridão, para a glória do teu nome. Nós te pedimos isso e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, vamos encerrando agora aqui nossa transmissão.